Gostaria de convidar o secretário municipal, senhor Magela, para fazer uso aqui da tribuna. Cadê ele? Gostaria de solicitar ao vereador Paulo Carqueja que explanasse os motivos pelo qual convidou o secretário aqui nesta casa. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Boa tarde ao secretário de Saúde, Geraldo Magela. Boa tarde à parcela da população presente. Senhor presidente, bem na característica dessa casa, que é uma casa democrática, plural, e que acolhe a todos, e que prima pela justiça, ouvindo os lados, ou todos os lados envolvidos em todas as questões, nós já tivemos a oportunidade de, nesse plenário, ouvirmos algumas lideranças e algumas senhoras, alguns cidadãos a respeito da saúde infantil na nossa cidade, mais especificamente a respeito do atendimento de urgência e emergência pediátrico no Hospital Vida Memorial. E nosso mandato formulou um requerimento a essa mesa diretora, pedindo que se fizesse um convite ao Hospital Vida Memorial e ao secretário de Saúde, no intuito de também ter voz nesse plenário e também prestar as devidas informações. Nós precisamos fugir do calor das emoções, nós precisamos discutir as coisas com o pé no chão, com sabedoria, e buscando esta casa, ao fazer isso, busca soluções para nossas demandas e para nossos reclames. Esse é o motivo e a razão do convite, formulado ao secretário, no intuito de falar sobre atendimento de urgência e emergência no Hospital Vida Memorial. Esse é o assunto específico do qual o secretário Geraldo Magela vai nos fornecer alguns dados e alguns esclarecimentos. Obrigado. Ok, vereador. Passa a palavra ao secretário, senhor Magela. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores em nome do presidente, né, o vice-presidente escuta, e também apresentar, assim, o agradecimento, talvez, ao vereador Paulo Carquejo, para que aqui estivéssemos e pudéssemos esclarecer algumas coisas que estão passando para a população de forma não tão correta. O objetivo nosso é, de forma transparente, trabalhar com todos os setores da saúde em nome de um SUS cada vez mais eficiente. Então, o que foi colocado? Recentemente, nós ficamos no Hospital Vida Memorial, cerca de 1 ano sem nenhuma morte. E, de repente, nós tivemos, em agosto, 3 mortes. Então, levantou-se uma celeuma na cidade, né? E aí, o que aconteceu? Primeira coisa, a gente pediu para a abertura de uma sindicância para apurar o que houve. É o primeiro ponto que a gente vê, pode ter havido erro médico, pode ter havido algum erro, ou pode ter sido fatalidade. Isso tem que ser esclarecido de forma bastante tranquila, sem nenhum adendo a mais, a não ser a questão técnica. Aqui tem médico, né? O doutor Aldemir sabe que a gente pode fazer, quem tem que apurar isso é médico, né? Então, no caso específico de algumas crianças que vieram a morrer, a gente teria que fazer uma observação. O Vida Memorial atendeu, se não falha a memória, esse 1 ano e pouco, desde julho do ano passado, cerca de 45 mil pessoas, 45 mil crianças. Então, se você tiver uma mortalidade em torno de 3, 4 crianças, está dentro do percentual. Mas cada criança
é um mundo. Cada criança é uma responsabilidade enorme que a gente tem. O SUS luta para não deixar nenhuma criança morrer, ou nenhum paciente morrer, né? Então, a gente luta para isso, mas há fatalidade. Como o Vida Memorial passou a ser a referência da região toda, inclusive vindo pacientes de Itabuna, você tem o quê? Com a crise, inclusive, de Itabuna, aparece crianças de outros municípios, porque vocês sabem que lá em Itabuna também houve uma paralisação do sistema pediátrico, do CEMEP. Então, muita gente de Itabuna também tem o cartão SUS de Ilhéus. Nós temos cerca de 450 mil cartões SUS. E toda criança, você sabe, o pai carrega para onde tem. Então, recentemente, a gente observou que o Vida Memorial está um pouco sobrecarregado. Então, a gente está fazendo diligência para que a gente possa botar mais médico lá, para que a gente possa ter uma normalidade. Mas a gente precisa também que Itabuna resolva o seu problema. E em conversa com o secretário de Estado, doutor Fábio Vilas Boas, foi cedido a Itabuna mais 180 mil reais para resolver o problema pediátrico. Lá, se não me falha a memória, vai ser colocada a pediatria, hoje não tem local, está tudo fechado, está sendo colocado na UPA. Quer dizer, é outro problema, mas não é problema nosso. Então, vamos cuidar da nossa situação. Então, o Vida Memorial tem um desempenho razoável. Se você observar 45 mil crianças sendo atendidas, você ter uma mortalidade em torno de 4, 5, você está dentro da normalidade. Teoricamente, por um ano, a gente teria um pacto de cerca de 20% do pactuado, você teria possibilidade de até 9 crianças morrerem. Só que nós temos um problema. Então, nós estamos abaixo do índice pactuado com os índices do Ministério da Saúde. Só que nós temos um problema. Nós viramos um funil. A região está mandando pacientes graves para todo o nosso sistema. Você tem o Costa do Cacau, que está sobrecarregadíssimo. Então, o nível, é óbvio, o nível de mortalidade também sobe. Aí você tem a Coci também, que começa a ficar um processo sobrecarregado. A Santa Casa, que está sobrecarregada, inclusive no caso da oncologia. Pasmem vocês, paciente de Itabuna está vindo pegar remédio aqui. E pacientes estão vindo aqui para tomar quimioterapia. Isso não é nossa responsabilidade. Mas voltando ao Vida Memorial, a responsabilidade do Vida Memorial é atender a nível de média complexidade. Só que os casos estão vindo, como disse, o Vida Memorial virou funil. Só está vindo casos graves. E aí você tem um problema a mais. Hoje, se você observar, lá tem alguns leitos que servem de semi-intensivo, ou seja, tem ventilador pulmonar, tem equipamentos, você tem uma estrutura mínima. Só que com o volume de casos graves, você começa a ter problemas. Então, desde o ano passado, tanto a Secretaria de Saúde, né, como o prefeito, estamos fazendo esforço, evitando esforço para implantar em Ilhéus a UTI neonatal e a UTI pediátrica, que são diferentes. Só para você ter uma ideia, na Bahia, se não me falha a memória, apenas 8 ou 9 municípios têm UTI neonatal. Então, esse esforço nós pleiteamos junto ao Vida Memorial, isso desde o ano passado, junto ao Vida Memorial e ao São José, a maternidade do São José, que implantasse UTI neonatal. Né? O Vida Memorial chegou a entrar com processo na divisa, na vigilância sanitária do Estado, porque a alta complexidade é obrigação do Estado, não é a nossa responsabilidade. Então, algumas pessoas, mas a UTI é prefeitura. Não, gente. UTI, tudo que é alta complexidade, não é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, não é municipal. Então, alta complexidade passa a ser responsabilidade do Estado. Quem faz a fiscalização e a autorização de UTI é o Estado. O município ajudou, correu atrás, pediu, ajudou a mexer na planta, mas, infelizmente, nós tivemos uma recusa. Isso é normal. Uma UTI neonatal para ser implantada, ela leva em torno de 1 ano, 2 anos. Eu, como secretário, já implantei algumas aí na Bahia, e o que acontece? É muito difícil. Você tem situações extremamente delicadas e finas. Então, o que a Vigilância Sanitária do Governo do Estado fez? Indeferiu no primeiro momento.
exigindo uma série de documentos de complexidade, um pouco maior, outras de adequação do próprio hospital. Então, isso atrasou um pouco. A ideia nossa era que pudesse ser inaugurada a UTI em junho desse ano. Não conseguiu, porque há uma fiscalização cada vez maior do governo do Estado. Então, nós já pedimos ao governo do Estado para nos auxiliar a implantar a UTI neonatal. Então, o secretário Fábio Vilas Boas está no processo de ceder equipamentos, né, de UTI para implantar no São José. Só que isso também é um trâmite não muito de curto prazo. Mas hoje você tem equipamentos, ventiladores pulmonares que servem. Só para vocês terem ideia, em Itabuna, em média, a UTI fica cheia lá, a UTI neonatal, e tem em torno de 40, 45, 47 crianças esperando uma vaga. Não tem vaga na Bahia. Por exemplo, nós estamos com uma criança aqui no São José, uma cardiopata, é uma criança recém-nascida, ela tem 20 e poucos dias de nascida. É um desespero. Não é só a Bahia que está com problema. Nós pedimos vaga em São Paulo, pedimos vaga no Rio de Janeiro, pedimos vaga em Brasília, Recife, que estava quase cedendo a vaga na última hora, não tem. Quer dizer, a nível de Brasil, UTI neonatal é complicado. E cardiologia, cirurgia cardíacas em recém-nascidos, é extremamente raro. Em Salvador, se me falha a memória, só 2 hospitais fazem. E a gente está com a decisão judicial para tentar colocar para pagar. E aí é o governo do Estado que vai pagar. O próprio governo do Estado, a própria juíza falou, nunca negou nada, só que agora não tem leito de UTI. O nosso desespero é não ter leito de UTI. Então, o que foi colocado? Que o Vida Memorial não tem lei de UTI. Isso é real. Mas houve o pleito de montagem de UTI neonatal? Sim, desde o ano passado nós estamos negociando. Então, algumas crianças das que faleceram, né, você tem uma com problema, teria sido inicialmente H1N1, mas provavelmente depois passou a ser meningite. A outra criança está ainda avaliando pelo DPT, é a questão policial, mas tem um indicativo de broncoaspirar. Então não houve responsabilidade do hospital. As outras, se não me falha a memória, foram falta de UTI. Então, se não tem UTI, não tem onde coisar. E tem uma criança que foi para Itabuna, uma cardiopata também, o avião pousou, esperou 1 hora, não teve, houve um desequilíbrio da criança, ela não aceitava sair de um ventilador pulmonar fixo para um de transporte, então a criança não aceitava, o avião foi embora, voltou outro avião, tudo isso do governo do Estado, e a criança não conseguiu sobreviver porque era um caso extremamente grave. Então, dentro desse quadro, a gente abriu a sindicância, está apurando todas as possíveis responsabilidades, se houve falha ou não. Um dos casos ainda está sendo analisado pelo DPT, então a gente não tem um laudo conclusivo, só tem um indicativo, mas até agora não há caso. Além disso, também tem alguns casos que surgiram, inclusive essa semana passada, alguns casos de mau atendimento na recepção. A gente detectou esse caso, já chamou a direção do hospital, exigindo uma qualificação maior do atendimento, porque lá tem um sistema de triagem. Todos os hospitais deveriam ter um sistema de triagem. E no caso específico, a criança, quando chegou, a enfermeira da triagem estava almoçando. Então houve esse problema. Então nós já chamamos a responsabilização do hospital, né? O diretor da regulação está aqui, já está abrindo a auditoria para ver o que houve e responsabilizar. Então, na verdade, há todo esse trabalho de fiscalização, só que a gente está com uma quantidade a mais da nossa capacidade. Então, está sendo colocado no processo de 2 médicos, que o volume de atendimento é em torno de 135 crianças dia, então um volume muito alto, né? Então, há um esforço da Secretaria de Saúde, só que a gente não tem verba para tudo. A gente recebe, senhor presidente, por 164 mil habitantes, e agora o IBGE inventou que a população de Ilhéus abaixou. E eu faço um desafio ao IBGE provar
que não tenha menos de 220 mil habitantes. Agora nós estamos trabalhando com atenção básica, recebendo os tablets, e a gente vai contar a população, para provar que a população nossa é maior do que essa do IBGE, significa mais recurso. Eu trabalhei em outro município, em Teixeira de Freitas, e nós contamos a população, entramos com a ação no IBGE e conseguimos recolher mais recursos. Então, na verdade, essa questão do Vida Memorial é uma necessidade de mais médio, de criar condições que cada município tenha um mínimo de cuidado também com as crianças, que só está mandando as crianças numa situação extremamente delicadas. Então, você não tem uma estrutura enorme, né? E aí, senhor presidente, queria também apresentar a proposta que foi feita junto ao secretário de Estado, doutor Fábio, e eu, semana retrasada, eu estive com ele, e semana passada eu falei com ele, é sobre a licitação no antigo regional, né, vai estar sendo implantada uma maternidade com 20 leitos de UTI neonatal e, graças a Deus, também 10 leitos de UTI pediátrica. Então, sem esse equipamento, nós não vamos dar conta. E aquela história, com 20 leitos de UTI neonatal, nós já vamos nascer com uma maternidade pequena, porque a Bahia hoje, se a gente abrisse 50, 100 leitos, não tem para quem quer, porque são 417 municípios pleiteando vaga de UTI. Em média, eu fico desesperado todo final de semana, geralmente final de semana é quando a demanda aumenta. A gente precisa em torno de 3 a 4 leitos de UTI neonatal por semana. Geralmente quem está nos ajudando muito é Jequié, é onde a gente está achando maior quantidade de leitos. Itabuna, em casos mais graves, também vem atendendo, mas Itabuna sobrecarregou e aí a gente tem esse problema. Então, para a solução no longo prazo, que a promessa é que esse hospital, essa maternidade vai licitar agora em outubro. Então a gente acredita que cerca de um ano para estar tudo pronto. O investimento é da ordem de 22 milhões de reais. Mas nesse momento, até lá, a ideia é tentar ver se o São José consegue implantar, mesmo que seja 10 leitos de semi-intensiva, com ventiladores pulmonares, ou seja, as condições, eles já têm o pediatra, faltaria as condições. Mesmo assim, o Vida Memorial também está pleiteando 10 leitos. Hoje, se tivermos a UTI neonatal totalmente pública lá no regional, nós necessitaríamos também da particular, porque há uma demanda tão grande que a gente, se o São José implantar, depois vai fechar? Não, continua a ser contratualizada, porque nós precisamos hoje, na nossa região, pelo menos de 40 novos leitos de UTI neonatal. Então, Ilhéus vai contribuir com 20, mas já sabendo que vai faltar mais 20. Né? Então, essa é uma necessidade. Então, é a questão, o quadro que nós encontramos, estamos fiscalizando, o Hospital Vida Memorial, até agora, não há prova contundente de falha, né? Há algumas falhas específicas de atendimento, que nós já chamamos a direção, houve reconhecimento no caso de atendimento. Agora, no caso específico das mortes, nós estamos esperando a sindicância, que é feito pela regulação, mantendo ali, está ali a equipe, que vai falar sim ou não. Os médicos é que podem falar se houve erro, se houve falha, né? Porque aquela história, diante de uma mãe desesperada, de um irmão desesperado, de um pai desesperado, a gente tem que ter cautela. Agora a nossa luta é para tentar salvar essa criança que está lá no São José, para que ela possa ser transferida e que faça a cirurgia. É uma criança que tem 20 e poucos dias, então a gente está tentando transferir. Mas o esclarecimento, a gente está aqui à disposição para qualquer novidade e mais, pedir que as famílias nos procurem sempre. A gente recomenda que as famílias, independente de qualquer coisa, a família procure a Secretaria de Saúde, porque nós temos a CR Sul. CR Sul é que faz a transferência, né, que traz o avião, que
faz as transferências de ambulância ou de avião a nível interestadual, e a gente procura a secretaria, a gente ajuda, mas a responsabilidade de UTI não é do município, mas assim do Estado. Mas há uma parceria entre o município e o Estado, nós fazemos tudo possível dentro desse sistema. Então, quando um pai, uma mãe ou qualquer parente nos procura, a gente dispara mais fácil essa busca por vaga, né? É uma luta constante, todos os dias a gente está nessa luta. Obrigado e estou aqui à disposição para responder alguma pergunta. Ok, secretário. Em discussão, vereador Macrise. Boa tarde a todos os vereadores, à população aqui presente, ao secretário Geraldo Magela. Como o assunto, a discussão é específica do Vida Memorial, eu gostaria, secretário, inicialmente de dizer que eu sou testemunha do Vida Memorial enquanto hospital. Eu sou um dos vereadores que fez visita também lá, mais recentemente com Carqueja, enquanto comissão de saúde, e é indiscutível que realmente o Hospital Vida Memorial procurou fazer uma estrutura no sentido da qualidade ali do atendimento, do serviço, do espaço, que não diferencia em relação ao que é atendido na porta do convênio e do particular, né, no trato. E minha mãe, que usa de plano de saúde, costumeiramente eu vejo que às vezes eu vou marcar a consulta para ela e é consulta com 1, 2 meses. Então a gente tem um problema de saúde no Brasil que não fica restrito à questão do SUS, mas também aos planos e até particular, a depender da especialidade que se necessite usar. Mas eu gostaria de fazer alguns questionamentos bem objetivo do seguinte: quais são as cidades que estão dentro deste pacto, né, que é a CI, que atende aqui o Hospital Vida Memorial? No caso de outras cidades que não estão dentro do convênio, do consórcio, né, se há uma rotina de vocês notificarem os municípios que trazem, porventura, pacientes. E a gente sabe que em alguns momentos a ideia não é nem de você fechar a porta e deixar a criança morrer na porta, porque aí seria desumano, mas a título tanto de registro como de provocar para que o município também procure se articular para cuidar, né, dos seus pacientes. Então, se há essa rotina de notificação desses municípios que vêm. O senhor falou de que o Vida Memorial ele atende média complexidade, urgência, emergência, e no caso de como é que está hoje, para não ir para o Vida Memorial, a questão do atendimento pediátrico, né, na rede básica. E, bom, a princípio seria isso, porque Vossa Excelência, ou Vossa Senhoria, comentou do H1N1, que seria provavelmente, mas deve ter sido meningite, mas na sequência o senhor falou de que tem aberto um processo administrativo para poder verificar de fato o que é cada coisa, porque tanto H1N1 como meningite são situações preocupantes que necessita de uma verificação local, de isolamento, de contato com colegas, com familiares, né? Então, como tem sido a preocupação da equipe em relação a isso e essas questões anteriores? Posso? Então, no caso desse caso, o caso não está fechado, né? Então, os médicos estão fechando, está um processo de verificação se foi H1. A H1N1 já foi descartada. Na verdade, os exames deram negativo. Então, H1N1 está descartado. Aí a gente está com o que teria ser, mas esse caso não foi fechado. O mais provável, segundo as informações médicas, que deveria ser meningite, mas a gente não é a contagiosa, né? Quer dizer, principalmente em período de frio, geralmente a gente tem, na nível de Brasil, você tem um aumento de nível de meningite, né? Mas a gente não, nenhum dos casos está totalmente fechado, né? A não ser esse caso
falta de UTI. Então, esses casos aí estão fechados. Sobre a notificação dos municípios, a gente já relatou ao secretário de Estado a sobrecarga que está vindo da nossa região. Então, os municípios que nós temos pactuados são 7, nós somos 8, se não me falha a memória. Canavieiras, Una, Santa Luzia, tá aqui. Aqui, ó. Arataca, Canavieiras, Ilhéus, Itacaré, Mascote, Santa Luzia, Una, Ursuca. Esses seriam a caracterização da região nossa de saúde. Exatamente. Mas o que acontece? Todo mundo sabe que Itabuna, todo mundo tem cartão SUS, de Ilhéus, e vice-versa. Antigamente, nós mandávamos tudo para Itabuna, agora Itabuna está mandando para nós. Como bem o senhor falou, nós não podemos recusar paciente, né? Quer dizer, é SUS, o que puder, vem e é atendido. Você dá o primeiro atendimento, você tem que atender. Inclusive, um dia que eu estava lá no Vida Memorial, eu detectei uma paciente com filho de Itabuna, que vamos convenhamos, Itabuna com R$12, você está dentro de Ilhéus. Você está lá na porta do Vida Memorial. Você vai negar que um pai ou uma mãe traga essa criança para cá? É complicado. Mas a gente tem que entender que primeiro são os nossos pacientes, de Ilhéus. Mas aí você tem os outros municípios também pactuados, né? Quer dizer, foram 43.157 atendimentos só de Ilhéus, né? Mas aí você tem Uruçuca,